Bom, primeiro tem que observar se ele tem alguma carga parasitária, pulga ou carrapato, né? Então isso daí já é uma coisa que não é desejável. Outra coisa, dá uma olhadinha nas mucosas para ver se estão coradinhas, né? Se ele não está com nenhuma anemia. Os olhinhos não pode ter remela, tem que estar um olhinho vivo, brilhante, limpinho. Esse bebê ele tem que estar ativo, tem que estar brincando, tem que estar espertinho. E assim, as fezes de preferência que estejam durinhas, ou pelo menos com formato. Às vezes, durante assim, essa fase da vida, elas ficam um pouquinho mole, mas nunca com diarreia. E é comum também, quando o cachorrinho chega na casa, né, da pessoa, né, a gente levou para casa, ele pode fazer também um cocôzinho mole no primeiro dia, pela questão do estresse, da mudança. Isso, é comum? É normal, porque ele saiu do habitat que ele estava, né, da família dele, foi para uma casa que a princípio para ele era estranha, separou da mãe, teve toda essa mudança, esse estresse, então por causa desse estresse, às vezes pode dar uma dorzinha de barriga. Troca de ração também é uma coisa muito frequente. Às vezes a pessoa compra o bebê, não sabe qual ração que ele está comendo, chega, compra outra ração e dá uma ração completamente diferente. Então isso normalmente costuma mudar o pH do intestino do filhote e dar uma diarreiazinha nele. Mas isso é totalmente reversível. Já no enfoque aí, né, do cocôzinho, eu já vi pessoas que devolvem o cachorro, né, porque ele faz cocô e xixi não no local que o dono quer, né, já quer que o cachorrinho, o filhotinho, já chegue fazendo cocô e xixi naquele local. Doutora Viviane, para que ninguém devolve o cachorrinho, o que fazer? Bom, primeiro, a pessoa tem que ter na cabeça dela que o filhote vai fazer cocô e vai fazer xixi, isso é normal, né? Agora sim, o filhotinho ele vai ser educado, e essa educação ela não vai acontecer no primeiro dia que ele chegar em casa. Primeiro ele vai ter que reconhecer todo o ambiente dele, cheirar tudo, saber onde ele está e tal. Aí a partir daí o proprietário tem que educar esse filhote, então colocar um tapetinho higiênico, um jornal para ele fazer o xixi e começar a mostrar para ele que ali é o lugar certo dele fazer xixi e nos outros locais não. Mas isso às vezes demora um tempo, porque um bebê de 45 dias, 50 dias, até 60 dias, ele é um bebezinho, ele não entende nada ainda, ele vai assimilando, digerindo essas coisas aos poucos, né? Tem que ser gradual. Então precisa de um tempo. Mas no caso de um filhotinho, né, que foi abandonado, muito comum, né, a questão dos gatinhos que são abandonados, mal nascem, as pessoas botam numa caixa e jogam aí pela cidade. Vamos usar como uma ideia uma pessoa que recolheu um gatinho desse, está com um gatinho desse em casa. O que ela deve fazer? Quais são os cuidados que ela deve ter? Olha, normalmente é muito difícil que esse bebezinho consiga sobreviver. É uma luta pela vida, porque ele não produz calor, ele não consegue fazer cocô e xixi sozinho. Tem o fato da amamentação, né, que é um trabalho que tem que mamar, às vezes até de hora em hora. Tem os anticorpos da mãe que ele precisa como defesa. Então, assim, normalmente os recém-nascidos não vingam, né? Agora, assim, às vezes, quando estão um pouquinho maiorzinhos, assim, uma semana, 2 semanas, eles conseguem sobreviver. Agora, a pessoa que tiver essa missão, né, ela tem que estar preparada, porque é um trabalho grande. É um trabalho árduo, porque, assim, ele não faz nada sozinho. Então, assim, a orientação que eu dou para os meus clientes, quando acontece uma situação dessa, primeiro é mantê-lo aquecido, porque ele não produz calor. Então, assim, colocar uma bolsa de água, uma fonte de luz que aqueça o bercinho onde ele vai ficar. Tem que ter um algodãozinho molhado ou uma gaze molhada, fazer massagem nos órgãos genitais e na barriguinha para que ele faça cocô e faça xixi. Ele precisa ser estimulado para fazer. Outra coisa, às vezes eles choram muito porque se sentem sozinhos, porque às vezes foram separados da ninhada. Então a gente pode colocar um reloginho dentro da caixinha que fica fazendo aquele tic-tac e ele acha que é o coração da mãe e se aninha ali. Legal essa ideia. E o leite, que às vezes o bico da mamadeira é tão grande que da menor mamadeira que tem, ele é tão grande que não cabe na boca. Então às vezes a gente tem que fazer um biquinho assim para que dê para dar a amamentação. E o leite, que ele tem que mamar, começa de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3 e vai se passando. Mas normalmente a gente dá quando começa a gritar. Gritou, você já dá na mamadeira. E o leite, né? Existe um leite específico para que esse gatinho possa tomar? Existem os leites específicos para cães e para gatos. Nem sempre é tão fácil de achar esses leites. Existem também as receitas caseiras, né? Eu sempre falo para os meus clientes, né? No caso, quando existe essa necessidade, tem uma receitinha básica: um copo de leite integral, uma gema de ovo, 2 pitadinhas de sal, 1 colher de mel e 5 gotinhas de vitamina B12.
na temperatura morna, né? Coloca na mão, igual a gente faz com o bebezinho, para ver se tá bom, e dá às vezes tem que dar na seringa ou na chuquinha, enfim, conforme for. Mas assim, o importante também é que essa pessoa sempre tenha a orientação de um veterinário. Tanto desse bebezinho recém-nascido que foi abandonado, às vezes a mãe falece, ou às vezes as pessoas não castram as gatas, deixam as gatas parir, e aí não querem os bebês e separam os bebês das mães com uns dias de nascido, né? Que tem gente que faz isso. Não tem muita gente cruel, né? Tem. Ou às vezes a mãe falece, né? E esse bebê precisa de uma assistência da gente. Ou também do filhote de 45, 60 dias, que quando é comprado, a primeira coisa que ele tem que, onde ele tem que ir é no veterinário, para que a pessoa receba todas as orientações e ele todos os cuidados necessários. Principalmente a vacinação, que a vacinação é muito importante que seja iniciada nessa fase da vida. Pronto, gente, quando você adquirir um bichinho, seja ele comprado no pet shop, seja ele recolhido na rua, leve para o veterinário. É ele que vai cuidar bem do bichinho e vai estar protegendo as pessoas, né, doutora? Você tem que ter consciência desse lado, né? Tanto é bom para o bichinho, como é bom para quem vai cuidar dele, para quem vai criar. Com certeza. Doutora Viviane, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa Bicho Mania, nosso centro veterinário. E tá de casa nova, né? Passar o endereço aí pro pessoal, né? Muitos clientes seus, às vezes estão indo lá e não estão me encontrando, passa o endereço novo aí. Nós mudamos de endereço, já faz uma semana que eu estou atendendo aqui no Shopping Mandacaru Mall, né, que é um shopping de serviços e assim, acredito que ficou bem melhor para os bichos e para os clientes também. Muita sorte na casa nova. Muito obrigada. Tchau, tchau. Os cães realmente são animais maravilhosos, mas às vezes eles são muito teimosos. Pulam nas visitas, comem os sapatos, levam os donos até para passear. Mas o Anselmo vai mostrar a solução para esses probleminhas. Olá amigos, boa tarde, o Bicho Mania agora em novo horário e trazendo muitas novidades a partir de outubro. Inclusive com adestramento, vamos dar dicas sobre como você cuidar do seu animal e o que é mais importante, se você tem algum problema na sua casa, com o seu cachorrinho, não faz o cocôzinho no lugar certo, lhe dá muito trabalho, você fica estressado ou estressada por causa do seu animalzinho, a partir de outubro nós vamos estar aqui para tirar suas dúvidas e dar uma série de dicas sobre adestramento. Anselmo, e as pessoas que estão em casa, né, e querem saber mais detalhes, como é que faz para ter você lá na casa delas ajudando no adestramento dos seus bichinhos? É muito simples, você entra no nosso site que aparece aí na sua telinha, www.bichosmania.com.br e diz qual é o seu problema com o seu animalzinho de estimação. Nós iremos até a sua casa para ver a situação sem nenhum custo para você e de repente até essa história pode se transformar em matéria aqui para o nosso programa. Anselmo, a idade do cachorro vai influenciar no adestramento? Não, a idade do cachorro é irrelevante. É lógico que os animais mais jovens, a partir de 6 meses, até um pouquinho antes, eles aprendem com muito mais facilidade porque a gente coloca o adestramento como uma brincadeira. Quando o animal é adulto, ele já tem uma personalidade firmada, já tem alguns vícios, se torna mais difícil, mas não impossível de fazer o adestramento ou qualquer tipo de trabalho para inserir ele melhor na sua casa, na sua família. Anselmo, e se o pessoal que estiver em casa quiser um adestramento completo, isso sai muito caro? Hoje, os adestramentos mais modernos são feitos através de estímulos positivos, através de petiscos, através do clicker. Existem alguns bons profissionais aqui em Natal que com certeza irão fazer um belo trabalho junto ao seu animal de estimação. Mas tenha muito cuidado. E outra coisa, a forma mais simples de fazer o adestramento, principalmente o adestramento básico, são 3 a 4 meses no máximo. Anselmo, você falou que vai resolver o problema, ou tentar e muitas vezes ajudar a resolver o problema dos cães. Mas quem tem gatos e outros tipos de animais, você também vai poder dar um apoio? Nosso conhecimento técnico é mais voltado para os cães. Isso não quer dizer que a gente não possa pelo menos ver, saber o que é o assunto ou o problema e levar alguém especializado naquele problema, naquela situação para resolver e fazer com que seu animalzinho se torne uma coisa mais gostosa na sua vida. Anselmo, qual vai ser a primeira dica que você vai passar no próximo domingo para quem está em casa já se preparar, né, para adestrar o cachorrinho? Olha, a ideia nossa é de fazer, começando no beabá, desde a escolha do filhote, as características que você precisa ter. Nós vamos mostrar para vocês os cuidados que você tem que ter na sua casa, como preparar a chegada desse novo membro, onde fazer o cocôzinho, que tipo, como é feito o manejo, quantos banhos, a questão do carrapato, como fazer a vacinação.
E aí por aí a gente vai. Depois senta, deita junto, fica, busca e vai ser uma grande festa. Esperamos contar com vocês e outros adestradores que estão nos vendo também são convidados a participar desse bloco, desse espaço aqui que nós vamos dedicar no programa Bicho Mania ao adestramento. E aí, Anselmo, tem mais alguma coisa para falar?